Temos hoje mais uma live com a leitura do Srimad Bhagavatam. Estamos no canto 3, capítulo 26, canto 3, capítulo 26, verso número 4, né? E hoje então é o segundo dia do mês de Damodara e nós vamos então dar continuidade, né, à nossa leitura. Agradeço a presença de todos. Vamos cantar um pouquinho para Damodara, né? Vamos lá então. Nama, Nama, Nama. Eu vou cantar sem harmônia hoje, porque não estou preparado ainda para cantar com harmônia. Então vamos cantar sem harmônia mesmo. Cantar com casca. Da próxima vez eu canto com harmônia. Vamos lá. Nama Mizvaram Sakti Anandarupam Lasakunda Langokule Brajamanam Jasodadiyo Lokladavamanam Paramistam Atyantato Vidyagopyam Rudantamuhu Neta Jumamridantam Karam Boja Jugnena Satankanetam Muhus Asakanta Kankatanta Graivam Damodaram Cantar Muhusvasakam Patrirekanta Vistita Graivam Damodaram Bhaktipadam Ite Swalilabhi Ananda Kunde Swago Shanirmajantam Atyaprayantam Tadineshita Geshu Bhaktaivitatam Puna Prema Pastam Sata Vitivande Varam Deva Mokshana Mokshavadinva Nachanya Triveham Vare Shadapiham Idam Teva Purnata Gopala Balam Sadavema Nasya Virastim Anyai Idam Mukam Bojam Atyantanilai Vritam Kunta Raisnigda Raktaisha Gopam Mugushungita Bimba Rakadarande Manasyavi Astam Alam Lachalabai Namo Deva Damoda Ananta Vishnu Prashita Prabodutta Jala Vibhagyam Kripa Drishti Vistyati Vinam Batanu Griha
Ganesha Managam Vidyatridisham Kuberatmadyo Badha Mutyadvajadva Tata Tvaya Mushito Bhakti Bhakti Cham Tata Prema Bhakti Swatame Prayacha Namo Kegraho Mesti Damodareham Namaste Studam Nestu Radhikridamne Tadiyodarayata Vishwasadamne Namo Radhikaya Adya Priyayai Namo Nanda Lilaya Devaya Tubhyam Namami Svaram Sachi Anandarupam Lasa Kundalam Gokule Gajamanam Yasodadiyo Lukla Davananam Paramistam Atyantato Drutyagopyam Hare Krishna 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 Hare 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 Vamos ler então a tradução. Ao Senhor Supremo, cuja forma é a personificação da existência eterna, conhecimento e bem-aventurança, cujos brincos reluzentes estão balançando de trás para frente, que está belamente brilhando no reino divino de Gokula, que devido à ofensa de quebrar o pote de iogurte que sua mãe estava batendo a manteiga, e então ele roubou a manteiga que estava pendurada e que rapidamente correu e estava com medo de Mãe Yashoda,
mas que foi pego por trás por ela e que correu atrás dele com grande rapidez, a esse Senhor Supremo se damodara e ofereço minhas reverências humildes. Estou traduzindo do inglês, tá? Número 2. Ao ver a chibata da sua mãe, ele está chorando e seus olhos estão vermelhos e suas duas mãos de lótus estão seus olhos estão vermelhos e uma outra vez ele está esfregando suas mãos de lótus. Seus olhos estão cheios com temor e o seu colar de pérolas ao redor do seu pescoço está marcado com 3 linhas como uma concha, está balançando por causa de sua respiração ofegante devido ao choro. A esse Senhor Supremo, Sri Damodara, cuja barriga está presa não por cordas, mas pelo amor puro de sua mãe, e ofereço minhas reverências humildes. Por tais passatempos infantis como esse, ele está afundando os habitantes de Gokula em lagos de êxtase. Está revelando para aqueles devotos que estão absortos em conhecimento de sua majestade suprema e opulência, que ele apenas é conquistado por aqueles devotos cujo amor puro está imbuído com intimidade e está livre de todas as concepções de reverência e veneração. Com grande amor, eu novamente ofereço minhas reverências ao Senhor Damodara centenas e centenas de vezes. Ó Senhor, embora sois capaz de dar todas as espécies de bênçãos, eu não oro a vós pela bênção da liberação impessoal e nem da mais elevada liberação de vida eterna em Vaikunta, nem nenhuma outra bênção que possa ser obtida por executar os 9 processos de Bhakti. Ó Senhor, eu simplesmente desejo que essa vossa forma, como Bala Gopala em Vrindavana, possa sempre ser manifesta em meu coração. Porque qual é a utilidade para mim de qualquer outra bênção além dessa? Ó Senhor, a vossa face de lótus que está embelezada com flocos de seu suave cabelo negro, tingido com vermelho, pelos beijos repetidos da mãe Yashoda, e seus lábios que estão avermelhados como a fruta bimba, possa essa bela visão de vossa face de lótus estar sempre manifesta em meu coração. Milhares e milhares de outras bênçãos não são de nenhuma utilidade para mim. Ó Senhor Supremo, eu ofereço minhas reverências a vós, ó Damodara, ó Ananta, ó Vishnu, ó Mestre, ó meu Senhor, esteja satisfeito comigo por jorrar por lançar o vosso olhar de misericórdia a mim, liberte esse pobre tolo ignorante que está imerso no oceano de sentimentos mundanos e torne-se visível aos meus olhos. Ó Senhor Damodara, assim como os 2 filhos de Kuvera, Manigriva e Nalakuvara, foram libertos da maldição de Narada e se tornaram grandes devotos, e vós tornaste eles grandes devotos em sua forma como bebê, atado por uma corda ao pilar de madeira. Da mesma maneira, por favor, me dê vossa própria Prema Bhakti. Eu apenas desejo isso e não desejo nenhum outro tipo de liberação.
Ó Senhor Damodara, primeiro de tudo, eu ofereço minhas reverências a esta brilhante refulgência corda que está prendendo a vossa barriga. E então ofereço minhas reverências à vossa barriga, que é a morada do universo inteiro. Eu humildemente me curvo a vós, que é o bem amado de Srimati Radharani, e ofereço todas as reverências a vós, o Senhor Supremo, que exibe passatempos ilimitados. Jai Damodara Ki Jai. Me desculpe aí a tradução do inglês, não estava muito exata, né? Mas é isso, né? Estamos começando o mês de Damodara, né? Começamos ontem, então diariamente nós temos que recitar essa canção, né? De Damodara. Bom dia a todos que chegaram aí. Temos aqui o Otávio Daniel, Ingrid Butler, Hare Krishna Ingrid, Jai, Sundarang Devidas, bom dia, reverências, Adilila Devidasi, bom dia. Quem mais está aqui? Por enquanto aqui só tem esses. Temos aqui também no Instagram. Quem está aqui no Instagram? Temos no Instagram Madana Mohana Das, Hare Krishna, Jai, Assunção Oliveira, Hare Krishna. Bom, vamos então começar a leitura de hoje do Srimad Bhagavatam. É o verso número 4 do capítulo 26 do canto 3. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet. Antes de recitarmos o Srimad Bhagavatam, que é o nosso verdadeiro meio de conquista, ofereçamos nossas mais respeitosas reverências a Narayana, a Suprema Personalidade de Deus, a Narayana Rishi, o Ser Humano Supremo, a Mãe Saraswati, a Deus do Conhecimento, a Srila Vyasadeva, o autor, e Srila Prabhupada, o propagador. Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, Srimad Bhagavatam Mahagrantha Ki Jai. Vamos ler então o verso número 4. Saesha Prakritim Shuksmam Daivin Gunamain Vibhu Jadrishayaiva Gopagatam Abhyapadyata Lilayam. Vou ler de novo. Saesha Prakritim Shuksmam Daivin Gunamain Vibhu Yadrishayaiva Gopagatam Abhyapadyata Lilayam. Saesha, esta mesma suprema personalidade de Deus. Prakritim, energia material. Shuksmam, sutil. Daivin, relacionada com Vishnu. Gunamain, envolvida pelos três modos da natureza material. Vibhur, o maior dos grandes. Jadrishaya, de sua própria vontade. Iva, bastante. Upagatam, obtida. Abhyapadyata, ele aceitou. Lilaya, como seu passatempo. Tradução, significado de sua divina graça, a ser Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Como seu passatempo, esta suprema personalidade de Deus, o maior de todos os grandes, aceitou a energia material sutil, que é envolvida pelos três modos materiais da natureza, e que está relacionada com Vishnu.
repetindo como seu passatempo esta suprema personalidade de Deus, o maior de todos os grandes, aceitou a energia material sutil que é envolvida pelos três modos materiais da natureza e que está relacionada com o Vishnu. Significado: neste verso, a palavra Gunamayin é muito significativa. Daivin significa a energia da suprema personalidade de Deus. E Gunamayin significa envolvida pelos três modos da natureza material. Quando a energia material da suprema personalidade de Deus aparece, essa energia Gunamayin age como manifestação das energias dos três modos. Ela age como uma cobertura. A energia que emana da suprema personalidade de Deus manifesta-se de duas maneiras: como emanação do Senhor Supremo e como cobertura do rosto do Senhor. O Bhagavad Gita afirma que, porque o mundo inteiro está iludido pelos três modos da natureza material, a alma condicionada comum, estando coberta por tal energia, não pode ver a suprema personalidade de Deus. A esse respeito, dá-se o ótimo exemplo da nuvem. Pode ser que, de repente, apareça uma grande nuvem no céu. Esta nuvem é percebida de duas maneiras. Para o Sol, a nuvem é uma criação de sua energia. Mas para o homem comum, no estado condicionado, ela é uma cobertura para os olhos. Por causa da nuvem, não se pode ver o Sol. Não é que o Sol seja realmente coberto pela nuvem. Somente a visão do ser ordinário é coberta. Da mesma forma, embora Maya não possa cobrir o Senhor Supremo, que está além de Maya, a energia material cobre as entidades vivas, comuns. Aquelas almas condicionadas que são cobertas são entidades vivas individuais. E aquele cuja energia cria Maya é a suprema personalidade de Deus. Em outra passagem do Srimad Bhagavatam, no primeiro canto, 7º capítulo, afirma-se que Vyasadeva, através de sua visão espiritual, viu o Senhor Supremo e a energia material de pé atrás dele. Vyasadeva viu a energia material de pé atrás de Krishna. Isto indica que a energia material não pode cobrir o Senhor, assim como a escuridão não pode cobrir o sol. A escuridão pode cobrir uma jurisdição que é muito insignificante em comparação com a do sol. A escuridão pode cobrir uma pequena caverna, mas não o céu aberto. Analogamente, a capacidade de cobertura da energia material é limitada e não pode atuar sobre a suprema personalidade de Deus, que, portanto, é chamada de Vibhu. Assim como o aparecimento de uma nuvem é aceito pelo Sol, da mesma forma, o aparecimento da energia material a determinados intervalos é aceito pelo Senhor. Embora sua energia material seja utilizada para criar o mundo material, isso não significa que ele é coberto por esta energia.
Aqueles que são cobertos pela energia material chamam-se almas condicionadas. O Senhor aceita a energia material para seus passatempos materiais de criar, manter e dissolver. Porém, a alma condicionada está coberta. Ela não pode entender que, além desta energia material, existe a suprema personalidade de Deus, que é a causa de todas as causas. Assim como uma pessoa menos inteligente não pode entender que, além da cobertura das nuvens, existe o reluzente brilho do sol. Srila Prabhupada Patita Pavan Ki Jai. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Salakaya Chakshu Amritam Jana Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobistam Staptam Jana Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swa Padantikam. Nascemos a mais obscura ignorância. Nosso mestre espiritual abriu nossos olhos com a sorte do conhecimento. Ofereçamos, pois, nossas mais respeitosas reverências a ele. E quando Srila Rupa Goswami estabeleceu nesse mundo material a missão para satisfazer o desejo do Senhor Chaitanya, e dará refúgio a seus pés de lótus. Vanchakal Patarubhyascha Kripasindu Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ofereço minhas mais respeitosas reverências a todos os Vaishnavas que estão aqui presentes, e Vaishnavas, e todos aqui presentes são cheios de compaixão pelas almas caídas, como eu, e como árvores dos desejos satisfazem o desejo das entidades vivas, em especial sua divina graça a ser Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Jai. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimad Bhaktivedanta Swami Itnamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pachata Deshatarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Haribo. Idam Bhagavatana Mahapuranam Brahma Samitam Uttam Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Vishasa Lokasya Danya Swastranam Mahat. Esse Bhagavatam, encarnação literária de Krishna, ele foi compilado por Srila Vyasadeva, que é a encarnação de Krishna. Ele destina-se ao bem último de toda a sociedade humana. Ele é todo completo, todo bem sucedido e todo bem-aventurado. Krishna Swadama Pagate, Dharma Gyana Devisaha, Kalonasa de Shanesha, Puranarko do Noditaha. Este Bhagavatam ele é tão brilhante quanto o sol. Ele surgiu logo após a partida do Senhor Krishna para sua própria morada, juntamente com Dharma Gyana. Aquelas pessoas, como nós, perderam sua visão devido à densa escuridão dessa era de Kali, obterão luz com este Purana. Aí, boa. Bom dia a todos de novo, que chegaram agora, que não tinha dado bom dia ainda, porque não tinham chegado. Eu vou ler de novo o verso de hoje, verso 4, né? Saeva Prakritim Shuksman Daivinguna Maim Vibhu Yadrishaya Vopagatam Abhyapadya Talilaya. Como seu passatempo, esta suprema personalidade de Deus, o maior de todos os grandes, aceitou a energia material sutil, que é envolvida pelos três modos materiais da natureza e que está relacionada com Vishnu. O verso anterior, que foi lido ontem, a suprema personalidade de Deus é a alma suprema. Ele não tem começo, ele é transcendental aos modos materiais da natureza e está além da existência deste mundo material. Ele é perceptível
em toda parte, porque é autorrefugente. E toda a criação mantém-se mediante seu brilho autorrefugente. E no verso de amanhã, só para nós ficarmos aqui no contexto, o verso de amanhã diz o seguinte: dividida em variedades por seus modos tríplices, a natureza material cria as formas das entidades vivas. E as entidades vivas, vendo isto, são iludidas pelo aspecto dissimulador de conhecimento da energia ilusória. Então, esse verso aqui ele é muito interessante, porque ele logo nos faz lembrar, né, aquele famoso verso da Bhagavad Gita, né? Dai virye shagunamai mamamaya durataya namevasa prapadyante mayametam tarantite, em que Krishna fala que essa minha energia divina, né, que consiste dos três modos da natureza material, é muito difícil de superar. Mas aqueles que se rendem a mim, né, prapadyante, podem facilmente atravessá-la, superá-la, né? Então, vamos então analisar aqui, né, esse importante verso. A primeira coisa que chama aqui a atenção é o fato de que está dizendo que essa criação, né, essa energia material é um passatempo de Krishna, né? Essa coisa interessante, né? Como seu passatempo, Krishna, o maior de todos os grandes, aceitou energia material sutil, né? E Srila Prabhupada, ele aqui refere-se a um exemplo, né, do sol, né? Muito interessante esse exemplo, né? Por exemplo, hoje está um dia chuvoso, né? Então a gente não consegue nem ver o sol e muito menos os raios do sol, né? E, na verdade, se a gente olha para o céu, a gente vê que o céu está escuro. Muitas vezes fica tão coberto de nuvem que parece que está de noite, né? E assim as pessoas ficam meio assim taciturnas, né? Porque está meio chuvoso, né? É bom para trabalhar a introversão, introspecção, né? Quando o dia está assim, né? Como se diz, fechado, né? Mas você pega um avião, né? Por exemplo, ontem eu cheguei de Belo Horizonte, né, de avião, e lá de cima, né, você vê as nuvens lá embaixo, né? E o sol está brilhando, né? Muito embora lá embaixo as pessoas estejam encobertas pela nuvem, o sol não se encobre pelas nuvens, né? Às vezes minha mãe fala assim: o sol foi embora, né? Às vezes está assim, um dia assim que está sol entre nuvens, que se diz, né? Aí às vezes o sol aparece e às vezes ele desaparece. Quer dizer, não é que ele aparece e desaparece, né? Que às vezes as nuvens o encobrem e às vezes as nuvens o desencobrem. E ele então aparece para nós, né? Almas condicionadas, né? Então, da mesma forma, nós, como estamos na energia marginal, estamos entre a energia interna, espiritual, e a energia externa, às vezes nos voltamos para a energia interna, energia espiritual, aí é como o sol que apareceu. E às vezes nos voltamos para a energia externa, é quando o sol desaparece, né? E tem gente que nunca o sol aparece, tá? O sol, seja, assim como lá em Londres, né? O sol aparece raramente, né? Uma vez, Prabhupada foi a Londres e ele, numa entrevista assim, em rede nacional, falou que Londres era uma cidade que era muito impiedosa, né? Porque estava sempre chuvoso, sempre nublado, né? Isso compara-se àquela pessoa que está sempre enredada na energia material, né? Essa é a comparação, né? O sol, ele não pode se encobrir pelas nuvens. E também, Prabhupada menciona que o sol aceita aquela nuvem que ele mesmo criou, né? O próprio sol que cria a nuvem, né? Ele faz
as águas dos oceanos, né, se evaporarem, né, através do seu calor, e aí então cria-se as nuvens. Então, se criando as nuvens, e o Sol aceita isso, né? Mas uma pessoa ignorante, uma pessoa... Nós mesmos, às vezes, falamos, né? Ah, o Sol foi embora. O Sol não foi embora, ele está lá, né? Da mesma forma, a gente está aqui encoberto pela energia material, energia ilusória, e a gente não consegue detectar a presença de Krishna em todas as coisas, né? A gente não consegue detectar, né, que Krishna está em tudo. Como uma pessoa está auto-realizada, está iluminada, ela pode ver Krishna em tudo, né? A gente não consegue ter essa visão porque estamos encobertos por essa energia ilusória, somos almas condicionadas. Então, por isso, Krishna diz nesse verso que eu citei do Bhagavad Gita, aqueles que se rendem a mim podem facilmente superar essa ilusão, né? O que significa isso? Aqueles que se rendem, né? Significa que a pessoa segue, né, aqueles 6 sintomas da rendição, né? Quais são os 6 sintomas da rendição? Né? Primeiro, ela só aceita, ela só faz tudo o que é favorável à consciência de Krishna, né? E ela rejeita tudo que é desfavorável, né? Se alguma coisa ela vê que é desfavorável à consciência de Krishna, daí ela rejeita, né? E se ela vê que algo é favorável, ela aceita. Essa é a primeira coisa, né? Depois, terceira coisa é que ela confia plenamente na proteção de Krishna. Ela confia, ela tem fé, ela confia que Krishna vai me proteger em todas as situações. Por isso, ela é chamada Abai, é destemida, assim como Srila Prabhupada, quando veio para o Ocidente, todas as condições eram desfavoráveis, né? Ele não tinha dinheiro, ele não tinha nenhum apoio institucional, né? Ele, assim, não conhecia pessoas no Ocidente, não conhecia praticamente ninguém no Ocidente, tinha só um contato de pessoas que ele não conhecia só os parentes dela que ele encontrou lá na Índia, né? O pai do rapaz, onde Srila Prabhupada ficou primeiro hospedado, né? Ele conheceu na Índia, mas ele não conhecia nem o casal, ficou conhecendo depois. Então ele veio totalmente confiante, né, de que Krishna vai me proteger. E realmente Krishna protegeu. Por isso, esse nome, Abai, né, é bem assim, combinou bem com Srila Prabhupada, né, o nome dado pelo seu pai, né? E o quarto sintoma, né, eu falei 3 já, né? Só aceitar o que é favorável, rejeitar tudo que é desfavorável, depois ter plena confiança que Krishna me protegerá em todas as situações, e depois não depender de nada além de Krishna, né? É parecido com o terceiro, né? Como, por exemplo, Srila Prabhupada não dependia de uma conta no banco, não dependia assim de um salário, não dependia, né, de nada, né? Ele só dependia de Krishna, né? Então, embora a gente possa ter tudo isso, né, possa ter assim, um emprego, um salário, né, possa ter bastante dinheiro no banco, possa ter assim uma família assim aristocrática, uma família abastada, possamos ter assim apoio, né, institucional e tudo mais, porém tudo isso é temporário, tudo isso são soldados falíveis, como é dito como no significado de Srila Prabhupada, né, soldados falíveis, que a qualquer momento podem te deixar na mão, né? Então, na hora da morte, nada disso vai te ajudar,
né? É só você e Krishna. Para aquelas pessoas que são ateístas, Krishna aparece na forma da morte, né? Então nada dessas muletas materiais vão ajudá-la, né? Então, depender totalmente de Krishna, né? Aí depois, esse é o quarto sintoma da rendição. O quinto sintoma seria você não ter planos independentes do plano de Krishna. Então, para isso, a pessoa tem que primeiro estar bem situado em consciência de Krishna, né? Sempre praticando, né, Bhakti Yoga, principalmente através do cantar do Maha Mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, e seguir estritamente as orientações do mestre espiritual, e a pessoa vai poder entender, primeiro através de Chaitya Guru, né, das dicas que Krishna no coração, como Paramatma, vai lhe dar, né? Nós temos Krishna se revela para nós de duas formas, para nós sabermos quais são os seus planos, para nós sabermos o que devemos fazer e o que não devemos fazer, qual é o rumo que temos que tomar, né? Primeira maneira é Chaitya Guru, quando a pessoa se torna introspectiva, quando ela se torna firme, resoluta, então Krishna se revela no coração como Paramatma, e ele vai instruí-la de dentro para fora. E aí, para confirmar, Krishna também surge na forma do Shiksha Guru, que é o mestre espiritual, que na verdade podem ser muitos Shikshas Gurus. A pessoa pode ter vários mestres espirituais, instrutores, né? Assim, e é interessante que Maharaj Chandramukha estava lendo no canto 11, né, um sadhu, né, que aceitou vários fenômenos da natureza como seus mestres, né? Digamos que você seja um desses sadhus, né, assim, itinerantes, né, que não tenha contato com o mestre espiritual, então você pode também pegar a instrução até de fenômenos da natureza, né, como por exemplo agora citamos o caso do sol e da nuvem, né? Quer dizer, o sol de Krishna nunca é encoberto pelas nuvens. Ele cria as nuvens, mas ele não se torna encoberto pelas nuvens. Mas nossa visão não consegue ver o sol, porque a nossa visão é limitada, né? Mas se a gente pegar um avião, né, e subir além da nuvem, aí você vai poder ver o sol e o céu aberto, né, o azul do céu, né? Então a gente pode também pegar instruções, né, como esse sadhu, né, do canto 11, né, dos fenômenos naturais, né, até de uma prostituta ele pegou a instrução de animais, pegou a instrução dos rios, das árvores, né, como nós temos, por exemplo, aquele exemplo que a pessoa tem que ser mais tolerante que uma árvore, né, e mais, assim, se considerasse inferior à palha na rua, né? Todo mundo pisa, mas ainda assim tolera, né? Não reclama, né? Então são assim, instruções que a gente pode obter até mesmo da natureza, né? Mas principalmente instruções do Guru e do Shiksha Guru, né? É dito que o Guru é uma manifestação externa de Paramatma, da super-alma, né? E aí então também tem o sexto sintoma da rendição, né? Falando sobre humildade, né? Temos o sexto sintoma da rendição, que é sempre ser muito dócil e muito humilde, né? Que parece simples, mas é o mais difícil, né? Que devido à nossa identificação com o nosso ego, né? Muitas vezes a gente fala, os avós falam, né? Deixa eu ver, aqui estão dizendo, Ingrid está saindo, vou precisar sair. Não tem problema, Ingrid, você pode assistir depois a gravação, né? Fica gravado, né? E também no YouTube, Rio Bhakti Center, essas aulas são postadas, né? Bom, então continuando aqui, você ser humilde, a gente fica identificado com esse personagem, né?
com esse falso personagem, né, que nós criamos, chamado, inclusive Jung chamava de a persona, né, que é um personagem que nós achamos que somos esse personagem. Então é fácil entendermos que não somos o corpo, né? Fácil entendermos que somos alma. Você repete muito isso, não somos o corpo, não somos o corpo, né? Isso é fácil entender, né? Que somos um ser à parte do corpo, né? Até que a gente diz meu braço, minha mão, meu peito, minha perna, minha cabeça, minha de quem? Então tem algum ser que está falando que pensa que possui o corpo, também não possui, né? Diz meu braço, meu pé, minha cabeça. Nem onde está você? Não, isso aqui é o peito, isso aqui é a cabeça. Quer dizer, você é o ser dentro do corpo. Isso é fácil entender, né? Mas a gente precisa entender que não somos esse personagem que nós criamos, né? E aí então achamos que somos muito importantes, achamos que somos o centro de tudo, achamos que as pessoas têm que nos servir, queremos sempre ter assim benefícios, queremos sempre pensamos que eu vou obter fazendo isso, né? Qual será meu ganho, né? Estamos sempre querendo ganho, né? Então esse personagem que nós criamos identificados com esse corpo são chamados upades, né? São chamados a falsa identificação com o corpo, né? Porém, o Rupa Goswami ele fala no Bhakti Rasamrita Sindhu, ele fala Sarvopadi Vinir Bhuktam Tat Paratwena Nirmalam Rishikena Rishikesha Sevanam Bhakti Uchate. Chama-se Bhakti de primeira classe, né? Uttama quer dizer além da ignorância, né? Uttama Bhakti, né? Então chama-se Uttama Bhakti, né? Quando a pessoa ela não se identifica com esses upadis, ela está livre, né? Sarvopadi Vinir Muktam, ela se livra de todas essas designações. Eu sou homem, sou mulher, né? Eu sou jovem, eu sou velho, eu sou brasileiro, eu sou estrangeiro, eu sou dessa religião, sou daquela outra religião, né? Eu sou dessa família ou daquela outra família, eu sou dessa comunidade ou daquela outra comunidade, né? Ou seja, ela se livra, ela se liberta de todos esses falsos pertencimentos que são temporários, né? E ela se identifica como eu sou uma alma eterna, eu não sou esse personagem, não sou esse ego, né? E ela então realiza o seu verdadeiro ego, porque tem o ego falso, que é esse ego identificado com todos esses upadis, né? E tem o verdadeiro ego, que é de ver a Swarupa Roy Nitya Krishna Das. A posição eterna constitucional da Jiva, da alma, é Nitya Krishna Das, eterno servo amoroso de Krishna. Aí depois desse verso continua dizendo Krishnera Tatasta Shakti Beda Beda Prakash. Nós estamos situados na energia marginal de Krishna, né, Tatasta Shakti, e aí Beda a Beda Prakash. Ao mesmo tempo temos a mesma substância espiritual de Krishna como almas, mas ao mesmo tempo somos diferentes dele, porque somos infinitesimais. Aí por isso ficamos encobertos pela sua energia ilusória, né? Então, um outro verso também muito importante da Bhagavad Gita, né, que diz, né, que fala sobre essa consciência fixa, essa consciência firme, né, chama-se Vyavasayatmika, consciência resoluta. Vyavasayatmika Buddhi Ekirakurunandana Bahusaki Anantasha Budayo Vyavasayana. Aquela pessoa, essa inteligência firme em Krishna, né? Aquela pessoa que são resolutas, a sua consciência é firme. Sua consciência é apenas focada num propósito. Aquela pessoa que é resoluta,
sua mente é multidiversificada. Então, essa pessoa está assim, à mercê das dualidades, né? Amigos e inimigos, né? Eu gosto, eu não gosto, né? Essa pessoa é meu afeto, essa é meu desafeto, né? Eu protejo essa pessoa e eu ataco aquela outra pessoa, né? A pessoa está presa nas dualidades, né? Do bom e do mal, do feio e do bonito, do agradável e do desagradável, está também da fama e da infâmia, né? Ela é afetada por essas dualidades, né? Então ela não alcança o samadhi, né? Ela não consegue ter essa consciência vyavasatmika buddhi, né? Então é muito importante. E depois também nesse verso aqui, do quarto verso, né, desse capítulo, Prabhupada também fala sobre as energias, né? E sobre o fato de que Krishna, ele, nesse verso, está falando sobre os 3 modos da natureza, né? Que estão relacionados com o Vishnu. Ou seja, esses 3 modos, eles estão a natureza material sutil. E eles estão amalgamados num estado chamado pradana, que é um estado imanifesto, né? Quando se dá a criação, né, o Senhor Vishnu, que é uma manifestação, Sankarsana, que é uma manifestação de Balarama, que é uma manifestação de Krishna, né? Então, Senhor Vishnu, Mahavishnu, que dá início, né, à criação material, ele se manifesta de Sankarsana, né? Quem é esse Sankarsana? É um dos Chaturvyuhas, dos 4 manifestações, chamado Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna e Aniruddha, né? Vasudeva seria a alma do universo, Sankarsana, o eu universal, né? Pradyumna, a inteligência cósmica, e Aniruddha, a mente cósmica, né? Então, esse Sankarsana, por sua vez, foi uma manifestação do Mahasankarsana, que é o Sankarsana que está no mundo espiritual, né? Que também faz parte de um outro Chaturvyuha, que é o Chaturvyuha que está no mundo espiritual, né? O qual manifesta todos os planetas espirituais, né? E esse outro Mahasankarsana, por sua vez, se manifesta de Balarama. E da onde vem Balarama? Balarama é uma expansão direta de Krishna, da suprema personalidade de Deus, né? Então, esse Mahavishnu, ele lança seu olhar na energia material, né? E ao lançar o seu olhar na energia material, ele fecunda a energia material com o seu olhar, né? Essa energia material está no estado chamado Mahatattva, né? O Mahatattva é como se fosse uma sopa cósmica, né? Como os cientistas às vezes falam, né? Uma sopa cósmica, né? Os elementos estão ali manifestos, e aí então nesse Mahatattva está ali o Pradana, que são os modos da natureza material no estado imanifesto. Na hora que ele lança o seu olhar, ele injeta esse Pradana com o fator tempo. Esse fator tempo, ele é representado por Sadashiva, né? Ou seja, Sadashiva, que é o Shiva eterno, que está no mundo espiritual, né? Shiva é um ser eterno, né? Ele se manifesta no mundo espiritual, né? Ele é injetado pelo olhar de Mahavishnu, e ele é Mahakala, o fator tempo. E quando o fator tempo entra em contato com os 3 modos da natureza, então começa essa relação de causa e efeito. Essa relação de causa e efeito só pode existir quando há o fator tempo, né? Por exemplo, se eu jogo uma bola na parede, a bola volta para mim, né? Tem que haver o fator tempo para haver movimento, né? Porque primeiro o presente é eu jogar a bola. Depois que a bola sai da minha mão,
a minha mão já é o passado, né? E quando a bola bate na parede, antes de bater na parede, a parede é o futuro, né? E quando ela sai da parede, a parede já é o passado, e quando ela volta para a minha mão passa a ser o presente de novo, né? Então, para haver esse movimento, tem que haver presente, passado e futuro, né? Então, para poder os três modos da natureza material funcionar, né? Por isso que Mahavishnu está deitado no oceano causal, né? Então, para ver essa relação de causa e efeito, né? Tem que haver o fator tempo, e aí então os três modos da natureza começam a interagir. E quando eles começam a interagir, né? A criação começa a se expandir, se expandir. Então, toda essa criação, ela está sob, né, o encanto desses três modos da natureza, que também são a palavra guna também é traduzido como corda, né? É como fosse uma corda, né, que ata a alma condicionada, né, nesse mundo material, né? Nós estamos atados. Então, se lá Prabhupada dá um outro exemplo aqui de uma pessoa que está atada com uma corda, ela precisa de uma pessoa que não esteja atada para libertar ela, né? Para se livrar das amarras, né, dessas cordas, né? Então, nós todos estamos atados nessa corda, né? E um atado não pode libertar um outro atado. É necessário uma pessoa que esteja livre, né? Assim como, por exemplo, no manicômio, né? Existem aquelas camisas de força, né? E só alguém que não esteja na camisa de força é que pode libertar alguém que esteja preso na camisa de força. No caso que seria, então, os médicos, os psiquiatras, né, que estão ali naquele manicômio, né? Então, da mesma forma, para nós podermos nos desatar, temos que nos render, temos que nos abrigar no mestre espiritual, que é uma alma liberada, que está livre desses conceitos de amigo e inimigo, afeto e desafeto, né? Direita e esquerda, né? Calor e frio, prazer e dor, né? Então, essa pessoa que é transcendental, né? Por quê? Manchadjova Vicharina Bhakti Yoga Nasevate Sagunan Samati Kaitan Brahma Buyaya Kalpate. Ou seja, essa pessoa, ela está fixa em serviço devocional, né? Vyabhicharini Bhakti. Então, Manchadjova Vyabhicharina Bhakti Yoga Sevate. Ela está sempre fixa em Bhakti Yoga, ou seja, ela está em união com Krishna. E Krishna está livre desses modos da natureza. Então, automaticamente aquela pessoa que está ocupada em serviço devocional, assim, ininterrupto, né? Ininterrupto, né? Sagunan Samatityaita, ela se livra dos gunas. Sagunan Samatityaita, ela fica transcendental a esses modos da natureza, né? Brahma Buyaya Kalpate, né? E ela alcança então o nível de Brahman, ou seja, ela alcança o nível de espiritual, alcança o nível espiritual, né? Por outro lado, aquela pessoa que não está em contato com uma alma liberada, ela não vai conseguir se libertar caso ela esteja seguindo ou esteja assim, se rendendo a alguém que não está liberado também, né? Ela vai também estar sujeita às dualidades, né? De amigo e inimigo, né? Direita e esquerda, afeto e desafeto, né? Fama e infâmia, né? Então, para se libertar dessas dualidades, nós temos que nos abrigar em alguém que está transcendental a essas dualidades, certo? Tem também o exemplo aqui que é dado, né? O Prabhupada fala do capítulo primeiro canto, 7º capítulo, né? Ele dá o exemplo de Vyasadeva, que viu Krishna. Ele viu atrás de Krishna a energia material Maya, está situada atrás de Krishna, né? Ela não pode encobrir Krishna. Ele viu Maya, Devi, atrás de Krishna, né? Assim como, por exemplo, também há um exemplo interessante que é dado, né? Que você chega num local e tem um cão bravo, né?
um Rottweiler, né? Ou pode ser um Bulldog, né? Pode ser um desses cães aí ferozes, né? Tem outros, agora não me vem na cabeça, né? E aí eles ficam atrás do dono, né? E ficam rosnando ali, né? Se o dono não tiver, ele vai ficar latindo e rosnando, querendo te atacar. E se você quiser entrar na casa, você está perdido, né? Ele vai te morder, vai te, né, muitas vezes até matar, né? Os cães chegam a matar uma pessoa, né? Mas se o dono estiver ali, se você for amigo do dono, o dono manda o cão ficar quietinho, e o cão fica ali atrás do dono quietinho, e você entra na casa. O máximo que o cão vai fazer é te cheirar, né? Para te reconhecer. A próxima vez que você chegar, ele não vai latir tanto, né? Ou seja, ele vai ficar ali atrás do dono, né? E o dono manda ele cala a boca, senta aí, né? Então, esse cão é como se fosse Maya Devi. Ela é uma serva de Krishna. Enquanto você não se render a Krishna, ela vai ficar latindo para você. Com todo respeito, Maya Devi. É apenas um exemplo que eu estou dando, né? Uma ilustração, né? Ela vai ficar ali te incomodando, né? Mas quando você está rendido a Krishna, está servindo a Krishna, faz amizade com Krishna, né? Brahma Bhuyaya Kalpate. Você se livra dessa Maya, né? Por quê? Porque Maya Jakshana Pratiti Suete Sacharacharam Retunana Kaunteya Jagavita Parivartate. Krishna fala, essa natureza material está sob minha direção. Está produzindo todos os seres imóveis e imóveis. Né? Tudo está se movendo pela graça de Krishna. Pronto, agora são 9h06, né? Eu não vou me estender mais. Vamos ver aqui as perguntas que estão aqui, né? Temos aqui várias manifestações aqui, né? Primeiro, já falei com o Otávio, né? A Ingrid também. Sundarang Devidas, também já falei. Hare Krishna. Bom dia, de Lila Devidas, Hare Krishna, reverências. Sundarang, a tradução ficou bem próxima ao que repetimos no cancioneiro. Eu estava lendo do inglês, né? Então, quando eu falei aqui a tradução da Modarastaka, né, teve algumas falhas aí em português, porque a tradução simultânea às vezes é difícil, né? Então ela falou que ficou bem próxima. Obrigado, Sundarang. Desculpa aí, vou pegar da próxima vez é que eu nem vi que era em inglês, né? Fui ver, na hora que eu fui ler que eu vi que estava em inglês, né? Da próxima vez eu vou selecionar uma tradução em português. Infelizmente eu não sei de cor toda essa tradução, né? Fernando Araújo da Silva, bom dia. Que analogia maravilhosa de Srila Prabhupada. Maya é como uma nuvem, isso mesmo. Ela pode cobrir a gente, né? Como hoje, por exemplo, está chuvoso, escuro, mas o sol está lá. Se a gente quiser ver o sol, a gente pode, assim, sei lá, pegar um helicóptero. A gente não tem aqui se a gente tivesse muito dinheiro, né? Tem gente que, né, tem um helicóptero particular, né? Pega o helicóptero e vai lá em cima, acima das nuvens, aí vai poder ver o sol lá, né? Mas você não precisa ver Krishna, né? Uma vez perguntaram a Srila Prabhupada, como é que fazemos para podermos ver Krishna? Srila Prabhupada falou assim, você não tem que estar ansioso em ver Krishna, você tem que fazer alguma coisa para que Krishna te veja. Tem que fazer por onde? Para que Krishna te veja. E se Krishna te ver, um dia ele vai se revelar a você também. Mas você não tem que estar ansioso para ver Krishna, né? Aqui, a de Lila, ela fala, irmão, verso, copatinha vocês. Não sei o que significa copatinha. Não sei se essa palavra eu desconheço. Verso, irmão, verso, copatinha vocês. Bom, não sei se é uma linguagem de códigos, né? As entidades vivas também somos energia marginal. A de Lila, a ciência da autorrealização, isso. Livro muito
ter livro, ter irmãos, muito bom, está lendo ele todos os dias, exatamente. Esse é um dos principais processos da Bhakti Yoga, é diariamente ler o Srimad Bhagavatam. Estamos fazendo isso, né? São 5 processos principais da Bhakti Yoga. Primeiro é cantar Hare Krishna, depois associar com devotos, depois ler o Srimad Bhagavatam, depois adorar a deidade e depois viver no lugar sagrado, né? Então estamos tentando adotar esses 5 métodos, né? Para viver em lugar sagrado, basta você também adorar a deidade em sua casa, que você automaticamente vive no lugar sagrado. O nosso Carlos Alexandre estaria, grosso modo, se estivermos voando acima das nuvens, teremos sol eternamente, ou enquanto estivermos lá. Exatamente. Mas como nós somos almas condicionadas da Tasta Shakti, às vezes vemos o sol e às vezes o sol se encobre para nós, né? Infelizmente. Aqui a de Lila Póliso, somos almas condicionadas. Aquele que dizer, por isso somos almas condicionadas, isso mesmo. Otávio Daniel, aceite, o Senhor pode nos instruir melhor sobre tudo o que nos ocorre, é fruto da reação kármica de cada um, seja o que for, como por exemplo um roubo, um assassinato, opulência material, etc. Mas que tudo isso, sem exceção, está sob a proteção de Sri Krishna. Sob a proteção se a pessoa é um devoto, né? Se a pessoa ela não se devota a Krishna, se ela não se liga a Krishna, se ela está desligada, porque yoga quer dizer ligação, né? Conexão. Se ela está desconectada da consciência de Krishna, então ela perde a proteção de Krishna. E aí então ela vai ficar sob a influência totalmente da energia material. E aí ela vai estar sob a influência totalmente de karma, né? Ou seja, vai estar totalmente sob a égide de karma, né? E toda a sua vida vai ser direcionada de acordo com o seu karma. Mas atividades devocionais são acármicas. Então ela pode mudar essa história se ela, a sua própria história, né? Se ela se dedica completamente à consciência de Cristo, né? Vamos ver aqui o próximo, Carlos Alexandre. Quando o professor fala, Srila Prabhupada, o tradutor traduz, estrela preocupada. Esse tradutor aí é meio louco, né? A de Lila Devidasa, sim, irmão, hora da morte, hora mais perigosa. Família não salva ninguém, temporário, gente. Krishna sempre, depende de Krishna sempre. Por isso, é importante a gente cantar Hare Krishna e colar em Krishna, protetor dos devotos, protege na hora da morte. Você está pensando na hora da morte, vai ser o seu próximo corpo, isso mesmo. Se estiver pensando na hora da morte, será o seu próximo corpo. Hora mais perigosa, isso mesmo. Vou precisar sair, ok, Ingrid? Irmão, não somos o corpo, né? Exatamente, espera aí que tem alguém que falou aqui alguma coisa antes. O Marcelo Magalhães, nosso Parikshit Das, fez uma pergunta aqui. Vamos ver o que o nosso querido Parikshit fala. Por sermos iguais a Krishna em qualidade, mas limitados em quantidade, nossa natureza Satchitananda também seria limitada? Não, Marcelo, nossa natureza ela é ilimitada. Satchitananda, nós somos eternos, né? Somos eternos, plenos de conhecimento e bem-aventurança, né? A palavra Sat quer dizer eterno, Chit quer dizer pleno de conhecimento, e Ananda, pleno de bem-aventurança, né? Então nós somos originalmente eternos, plenos de conhecimento e bem-aventurança. Mas agora nós estamos numa situação temporária dentro desse corpo.
né, que em breve vai passar, né? Ou seja, essas personagens todas vão desaparecer, vão virar história, né? Todos esses, por exemplo, aqui, nós vamos virar apenas história, né? Ou seja, toda essa vida que estamos vivendo agora vai ser apenas história, né? Então, mas a alma não, a alma é ilimitada, plena de conhecimento e bem-aventurança, né? Por sermos iguais a Krishna em qualidade, mas parece que já foi. Parece que é. Carlos Alexandre, acredito que não seja diferente. Essas qualidades de eternidade, conhecimento e bem-aventurança em nós deve ser igual em qualidade, diferente em quantidade. Acho que ele, respondendo a pergunta do Marcelo, o Alexandre já respondeu. Então, gente, vamos ver aqui no Instagram. Quem está aqui no Instagram, nós temos aqui Assunção Oliveira, já falamos com ela, o Gilberto Luz, Anita Lakshmi, 2912, não sei quem é, Anita Lakshmi. E temos aqui Paloma Canetes. Paloma eu sei quem é minha aluna, Paloma, Hare Krishna, Alexandre Di, Ervina, aqui também. Então é isso, gente. Eu vou para ter mais gente aqui. Rony Haribo, acho que esse Rony aí é o Rishdama, Hare Krishna. Marcelo também está aqui, ó. Marcelo está no Instagram e também está no Facebook, hein? Ele se expandiu aqui. Hare Krishna está em todas, o Marcelo, né? E Madana Mohana também, o Márcio, né? Vinícius Flores. Muito bem. Ok, então, pessoal, ótimo dia para vocês, né? Hare Krishna. Amanhã teremos a aula do Krishnamurti, né? Lá de Belo Horizonte, né? Haribo, todas as glórias a Siguru e Siguranga. Haribo.